Olá, pessoal, amigo da Fatri e amigo do planeta, amigo do ser humano, amigo da vida. Hoje eu estou aqui com duas pessoas, dois cientistas e pesquisadores do campo do meio ambiente, da energética, da física, da tecnologia, que são professores da Faculdade Trilógica. E nós estamos aqui nos perguntando o que está por trás dessas mudanças climáticas? O que realmente está acontecendo? Então eu convidei aqui o professor Eduardo Nascimento, que é coordenador do curso de Gestão Ambiental da Faculdade Trilógica, e o professor César Soós, que é um dos inventores da tecnologia de motores ressonantes, que são motores magnéticos, basicamente magnéticos. Então vamos conversar um pouquinho aqui, dados muito essenciais, porque nós estamos num momento crítico do nosso planeta. E as pessoas estão todas apontando para uma destruição inevitável. Cientistas das universidades da Inglaterra, principalmente, ultimamente, estão afirmando que essa destruição agora não se pode mais interromper, ela é uma fatalidade. Então nós aqui, mas espera um pouco, nós, nas nossas pesquisas, nos nossos estudos, nós ainda achamos que dá tempo de virar a chave. E nós gostaríamos aqui de propor hoje, rapidamente, essencialmente, alguns pontos que vocês precisam conhecer também. Então, professor Eduardo, o senhor, dentro do seu curso de gestão ambiental, há pessoas que dizem que essas mudanças climáticas, elas são cíclicas, que não são tão graves assim, que isso já aconteceu antes, né? Qual que é a sua ideia sobre isso? Bom, o primeiro ponto é que, de fato, a mudança climática hoje é um fato inegável, como a senhora bem colocou. Já cientistas do mundo inteiro trazem que as mudanças climáticas, que a população, né, quem está nos assistindo, vem percebendo, a gente vê aí ciclones extratropicais cada vez mais frequentes, tornados no Brasil que antes não eram frequentes, ressacas e um monte de coisas nesse sentido. Terremotos, vulcões. Né? Isso, e então, em escala mundial, então, os fenômenos extremos são cada vez mais frequentes. Isso não é uma mera percepção. Isso é um fato retratado com diversos artigos de cientistas sérios, de revistas sérias do mundo inteiro que colocam. Então, primeira coisa que eu acho que vale a pena salientar e deixar muito claro é que os fenômenos naturais extremos, eles são sim uma realidade e cada vez mais frequentes, doutor. Então, isso é muito desagradável porque isso está sendo politizado, né? E polarizado. A esquerda tem um discurso, a direita tem outro discurso, então eles ficam discutindo, né? Questões assim de matriz tecnológica e questões econômicas envolvidas, etc. E ficam em luta e nós aqui assistindo a esse desastre crescendo sem que uma providência seja tomada, nem de um lado nem de outro, né? Exatamente. Então, o que o senhor diria a seguir a respeito do que o senhor acha que está causando essa questão dos combustíveis fósseis e da matriz de energética baseada em questões materiais, né? Da óleo, petróleo, carvão e outras coisas. Como que o senhor vê essa situação, resumidamente? Os estudos eles mostram que tem uma correlação muito forte entre os combustíveis fósseis, por exemplo, né, e as questões dos eventos extremos. Também, né, a própria geração de energia, né, o consumo de energia que a gente tem hoje, com a ineficiência dos equipamentos que a gente tem. Então a gente tem que gerar muita energia, cada vez mais energia no mundo, para girar esses equipamentos, para fazer com que esses motores rodem, que os equipamentos funcionem.
Então isso vai também esgotando os recursos naturais do planeta, da forma que é a nossa matriz energética no mundo, que seja até mesmo uma matriz hidrelétrica. Você pega o caso da represa de Balbina lá no Amazonas, que inundou mais de 2.000 quilômetros quadrados. Né? Jogou uma floresta embaixo de água para gerar energia. E vários outros. Agora se fala, por exemplo, em trocar a matriz energética, né, dos carros a combustão para carros elétricos. E de onde vai vir essa energia? Como que vai ser produzida? Não, a quantidade de energia elétrica que vai precisar é um absurdo. É um absurdo. E como que vai produzir essa energia elétrica? E se fala, por exemplo, agora em retomar, né? Vários países já estavam fechando, inclusive, as suas usinas nucleares e falam em retomar isso com toda a força. E então, isso não é altamente perigoso e poluente? A gente tem aí vários eventos. Fukushima. Recente na história, né? Sim. Recente na história que está aí, né? E países, por exemplo, como o Japão, planejando construir várias novas usinas hidrelétricas em locais de grandes instabilidades sísmicas. Né? Então, isso é muito perigoso. Imagina se isso começa a expandir para o resto do mundo. Né? Estados Unidos, por exemplo, com grandes instabilidades sísmicas, a gente vê uma crescente movimentação sísmica no mundo. Então, tudo isso é muito perigoso, né? Eu tenho, assim, a opinião de alguns professores da nossa faculdade que são biólogos, né? Uma bióloga, inclusive doutora em biologia, que ela é contra essa ideia, né? De que o combustível, a gasolina, essa emissão de gás carbônico estaria causando maiores problemas para a Terra. Ela acredita, inclusive, que a emissão de gás carbônico são altamente benéficas para as florestas, porque as florestas se alimentam e vivem de gás carbônico e transformam isso em oxigênio. E isso não é falado. E essa doutora em biologia bate o pé e diz, não, existem gases sim que vão junto com esses que são poluentes, precisaria de filtros e tudo mais, mas o gás carbônico não é esse vilão que todo mundo fala. Agora, veja bem, eu queria aqui agora lançar uma série de perguntas, de questionamentos. Cientista tem que questionar o tempo todo, né? Tem que pesquisar, não pode aceitar simplesmente um discurso que pode estar baseado em altos interesses econômicos e políticos. Então nós temos que questionar as coisas, né? Então essa tendência de migrar da matriz de fósseis para a matriz elétrica, eletrônica, de cada vez mais, como o senhor mesmo já falou, da onde virá toda essa eletricidade, a gente nota o perigo, o risco enorme de se romperem essas represas, esses diques. Lá no Japão, na China, tem a maior represa do mundo. Três Gargantas. Com todos esses abalos sísmicos. O que pode acontecer na China se essa represa se romper? Nossa, isso aí vai inundar uma área enorme. São mais de 27 cidades que seriam inundadas instantaneamente, doutora. E cidades grandes. E um monte de gente morrendo, um desastre ecológico formidável, né? Então aqui agora, professor César, o senhor é um dos inventores da tecnologia de motores ressonantes, que se baseia mais em magnetismo e muito pouco em eletricidade. Sim. E o professor Eduardo, que tem estudado os efeitos nefastos da eletricidade, já com um monte de trabalhos científicos produzidos, publicados, sobre o risco de eletricidade cada vez mais sendo usada, uma porção de antenas, uma porção de satélites, essas ondas atravessando os nossos cérebros, os nossos organismos, isso tudo não atravessa também as florestas, os mares e até mesmo a crosta terrestre? Será, colocando aqui como uma pergunta, não como uma afirmação, não poderia haver uma chance desse excesso de ondas eletrônicas elétricas para cá, para lá, que isso pudesse estar provocando uma porção de terremotos,
de vulcões que estão renascendo, acordando. Será que esses animais que se desnorteiam para todo lado, uma porção de chuva de pássaros, chuvas de peixes, estão perdendo o rumo, porque esses animais seguiam pelo magnetismo? Então a eletricidade estaria atrapalhando tudo isso? Ou quem que quer responder isso? Eu posso responder, doutora Cláudia. Existe um autor chamado Arthur Firstenberg. Ele fez um estudo muito interessante sobre os impactos da eletrificação no planeta Terra. E ele veio pesquisando isso desde o início do século XX. E ele percebeu que cada passo de eletrificação correspondia a uma nova epidemia no mundo. Então, por exemplo, nos anos, quando teve a gripe espanhola lá, foi o início do rádio. 1918, naquela época mais ou menos, que começaram as primeiras transmissões de rádio. Então o planeta Terra começou a ser envolvido por esse tipo de onda. Depois, quando chegou na Segunda Guerra Mundial, foram os radares. São ondas de radar que tinham uma outra frequência e gerou nova epidemia. Em 68 foram os satélites que geraram aquela gripe de Hong Kong, que foi um novo tipo de onda. E agora nós estamos na época dos celulares. E onde nasceu essa epidemia, que é lá na China, em Wuhan, aquela cidade, era justamente onde foi a cidade que foi primeiramente coberta 100% pelo 5G. Então isso não é coincidência. Existe de fato uma relação instantânea entre as epidemias, as doenças dos micro-organismos e essas malhas de eletrificação cada vez de mais alta frequência. O ser humano não é feito, e nem a biologia do planeta é feita para ser bombardeada com esse tipo de energia. Então aí já vem a primeira questão. Será que o problema é produzir eletricidade com radiação, ou com hidrelétrica, ou com carvão? Ou será que o problema será que a eletricidade em si é boa? Porque ela está gerando essas coisas nocivas, são coisas que nós não vemos, mas está nos afetando. Por exemplo, os celulares, se a gente para pensar no celular que nasceu em 2004, 2005, os primeiros, o número de pessoas com Alzheimer, de ausência, de deficiências mentais, de todos os tipos aumentaram justamente e acompanham o aumento dos celulares no mundo, doutora. Então a gente está vendo, professor César, que o nosso planeta e o nosso clima também podem estar respondendo a esse tipo de agressão, né? Inclusive a gente pensa quantos vulcões subaquáticos sob o oceano estão se voltando à atividade e despejando toneladas de magma com uma temperatura absurda, matando a vida marinha, e não só isso, esquentando os oceanos, o que por sua vez provocam tempestades, furacões, tufões. Então veja, essa cadeia não é uma coisa absurda o que nós estamos falando. Doutora Cláudia, a eletrificação do planeta ela está intimamente ligada à ressonância Schumann do planeta. A ressonância Schumann é uma frequência natural que existe entre a ionosfera, uma camada a 100 km da superfície, e eles dizem que até a superfície. Só que é óbvio que essas ondas elas penetram até o núcleo, porque o próprio Tesla, o Nikola Tesla, utilizava esse tipo de onda em ressonância com o núcleo da Terra para transmitir energia à distância. Então o que acontece? Se você tem uma eletrificação muito intensa, você vai alterar essa ressonância através da alteração do número de raios do planeta. Porque a ressonância Schumann ela é intimamente ligada à quantidade de raios que existem no planeta. Então, por exemplo, se essa quantidade de raios aumentar, a ressonância Schumann aumenta. E quais são as consequências imediatas desse aumento? Se você muda a frequência de oscilação ressonante do planeta, é como você mexer numa corda, mais ou menos. Essa corda vai exercer maior ou menor amplitude na oscilação. E isso pode sim estar causando deslizamentos de terra e terremotos. Sim. Isso é até meio óbvio. Que já existem pessoas, cientistas, começando a dizer que o problema da Terra é como nós vemos isso, inclusive no ser humano. Não vem do exterior para o interior.
que o problema climático está saindo do interior da Terra para o exterior. Isso. Eu acho isso fantástico, porque a mesma coisa que acontece com o ser humano, com a doença do ser humano, que sai do interior do ser humano para o exterior, para os sintomas orgânicos e sociais, da mesma forma está acontecendo com o nosso planeta. Ele está sofrendo essa ressonância alterada, a ressonância natural dele, por causa dessa quantidade fantástica de aparelhos elétricos, de eletricidade no planeta. E isso, doutora Cláudia, muitos dos telespectadores podem estar percebendo uma noção diferente de tempo. A percepção que o ser humano tem das horas passando depende da ressonância Schumann. Se essa ressonância aumenta a frequência porque aumenta o número de raios, você vai ter uma percepção de que o tempo está indo mais rápido. E é o que todo mundo está falando, Sim. que o tempo está indo rápido demais e ninguém sabe explicar. É o tal do quickening, né? Não é um tempo cronológico, é um tempo psicológico. Sim. Certo? Isso está acontecendo de fato. Tá. Bom, então, o Dr. Norberto Kepp, né, que é o desenvolvedor, o descobridor dessa ciência que ele próprio denominou de energética, ou de nova física, mas energética, ou magnetônica, e parte do trabalho dele está nesse livro, né, Magnetônica. Isso é em vez de eletrônica, magnetônica. Então ele propôs aos engenheiros, ao senhor, ao Roberto Frascari e Alexandre Frascari, que desenvolvessem junto com ele um motor que usasse o mínimo possível de eletricidade e, de preferência, até off-grid, né? Sim. Que tivesse uma certa autonomia e que fossem motores saudáveis, que trouxessem saúde para o ser humano, o meio ambiente, além de uma fantástica economia. Resultado, em 2010, não é? Vocês conseguiram chegar nessa proposta. 2008 nós fizemos o primeiro modelinho. O primeiro foi 2008. Um protótipozinho, praticamente muito pequenininho. Sim. Mas foi o início, nós conseguimos mostrar o princípio de funcionamento de uma máquina muito mais magnética do que elétrica, entende? Então tem os motores AC, DC e RC agora. RC porque são Resonant Current, né? Que são corrente ressonante. Então capta a maior parte da energia do espaço, baseando nas teorias de Tesla e nos trabalhos de Tesla. Sim, não o só nas Tesla teorias. também estava nessa linha. Então o que aconteceu? Vocês foram para a China e ganharam o primeiro prêmio de inovação tecnológica em Hong Kong. Não é? Isso, então, entre outros. Né? E entre outros experimentos, entre outros laboratórios que vocês percorreram, congressos que vocês frequentaram, palestras, grupos de engenheiros que vocês foram, laboratórios de medição, os melhores do mundo, da Alemanha, Estados Unidos e França. CNRS na França, Estados Unidos. PTB na Alemanha, né? PTB na Alemanha. E o melhor dos Estados Unidos, que ficava onde? Da Carolina do Norte, né? Carolina do Norte. Então, todos eles comprovaram a eficiência desses motores. Então, se alguém está querendo fazer economia, se alguém tivesse interesse de fazer economia, já estariam desenvolvendo essa tecnologia toda, não é? Então a gente está vendo aí que existem sim outros interesses por trás, que são de ordem econômica e política, e que a gente tem até muito receio de tocar nesse assunto, porque a gente sabe o que isso pode acarretar. Mas nós temos essa obrigação de transmitir às pessoas que nos ouvem que já existe essa tecnologia no planeta, que essa tecnologia poderia ser desenvolvida, sim, salvar a Terra. Sim, salvar o clima. Sem dúvida, doutora. Então é uma questão de vontade e desvontade aqui na humanidade. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Hoje já se, né? Uma tecnologia que já teve tanto reconhecimento internacional. Patentes em diversos países, Rússia, Estados Unidos, México, Brasil, China, Hong Kong. Enfim, né? Já é comprovado isso, como a senhora falou, né? Todos esses laboratórios já comprovaram, né? Isso tinha que estar hoje, está sendo estudado em todas as universidades.
Isso tinha que estar hoje, isso é pauta política. E sendo aplicado. Sendo né? política pública Correndo. do mundo inteiro. Não dá para entender. Para a saúde orgânica dos seres humanos e vivos, todos os seres vivos, e para a saúde do planeta, e para a saúde econômica, o bolso. E até para um desenvolvimento tecnológico global, para as nações, Exatamente. as indústrias, as fábricas, iriam produzir muito mais e melhor. Sem dúvida, doutor. Muito mais e melhor. Então, é uma economia super verde, não é uma economia verde, é uma economia super verde que daria trabalho para milhões de pessoas. E abre infinitas portas, doutora Cláudia, para essa tecnologia se desenvolver, porque é uma tecnologia que está apenas no início. Exatamente. Imagine você, né? Se já ficam contentes, tadinhos, né? Pensando em carros elétricos, quando os carros elétricos poderão trazer ainda maiores prejuízos, né? O pessoal não sabe que um carro elétrico, por exemplo, se você quiser fazer um Fusca ou um Fiatzinho, esse Fiat Uno pequenininho, 1.0, funcionar com painel solar, você precisaria colocar no teto do Fusca, do Fiat, um painel de 25 metros por 25 metros. Então não é viável a energia solar para alimentar automóveis. Né? Escuta, eu gostaria de... Vocês fizeram uma pesquisa e os engenheiros da FATRI, o que aconteceria em termos econômicos de energia? Uma vez você falou para mim, professor César, que o maior uso de motores do mundo são os motores de baixa potência. Não, é assim... Cavalos. Cerca de 50%, é 47% Sei. de toda a energia elétrica consumida no mundo vem de motores. Então vamos dizer, 50% é motor. Então olha só a importância de motor. E se um país quer se industrializar, ele tem que pensar em motor, não vai pensar em outra coisa. Então isso é diretamente proporcional ao desenvolvimento de uma nação. Agora, desses 50%, vamos dizer, 25% são dos motores pequenininhos. Esses pequenininhos, eletrodomésticos bem pequenos, entende? Então é muita energia que a gente está falando dos motores abaixo de um cavalo. A gente fez um estudo só para mostrar que esses 25% desses 50%, né? Que muitas vezes o pessoal fala, mas pequena potência, mas a gente não tem... Eu, particularmente, eu falo por mim, doutor. Sim. Eu não tinha noção do impacto que tem esses pequenos motores no mundo. Sim. Assim, se você pensa só, aí a gente trouxe alguns dados aqui, por exemplo, no Brasil, se estima que tenha mais ou menos 1,02 refrigeradores por residência. Claro, vai ter residência que não tem residência que tem 2, mas hoje quase 98% dos domicílios brasileiros já tem um refrigerador. Então a gente está falando em 93 milhões de domicílios no Brasil, 93 milhões de refrigeradores instalados hoje, funcionando. Na sua casa, na minha casa, na sua casa, está instalado. Máquina de lavar, ventilador, ar-condicionado. A gente pegou só esses 4 equipamentos e só em domicílios. Só em domicílios. Não estamos considerando comércio, não estamos considerando indústria. Só no caso do Brasil, se você pegar esses 4 equipamentos domésticos, se todos eles trocassem pelo motor Cap Motor, pelas economias que a gente já viu nos laboratórios, seria equivalente a uma Itaipu por ano. São uma economia de aproximadamente 67 mil gigawatts. No ano passado, Itaipu produziu 69,8 gigawatts de energia. Então, é algo muito significativo. Isso, e ainda, como o professor César falou, ainda num estágio inicial. Isso pode não ter uma limitação para vamos imaginar, não é que a gente queria tirar a Itaipu, mas esse uso poderia ser destinado a muitas outras áreas do Brasil que precisam de eletricidade, precisam de desenvolvimento econômico, industrial, agropecuário, de todo tipo. Exato. Né?
Então, a gente quer trazer riqueza para o país e não trazer uma economia estúpida somente, assim, não, vamos economizar. Não, a gente quer abundância de energia para o país. E sem contar, doutora Cláudia, que muitos motores hoje eles são a gasolina porque os painéis solares não são suficientes para movê-los. E no caso do Cap Motor, um painel solar move, eles preferem usar gasolina. Então, todas essas regiões, César, da Amazônia, tudo isso, e lá no Nordeste... Tudo solar poderia ser. Estaria amplamente coberto de motores que servem para uma porção de funções, inclusive a agropecuária. Sim, doutora, com certeza. Bombas hidráulicas, refrigeradores, freezers, ventiladores. O que nós temos no momento que nós fazemos na nossa oficina da faculdade, que é um artesanato, né? É um artesanato. Nós produzimos ventiladores de 30 centímetros, uns ventiladores menorzinhos e ventiladores de parede e de teto. E já chegamos a produzir, está na linha, né? Na programação. Mas, além dos ventiladores, o que mais vocês poderiam fazer com esse tipo de potência de motor? Nossa, é praticamente infinito, doutora Cláudia. Por exemplo, esse ventilador que a gente pensa ser um ventilador de parede, a gente pensa em se resfriar, nós, seres humanos. Aliás, faz um bem para a saúde louco isso aí, né? Ele é o ventilador mais vendido do Brasil, mas ele não serve só para seres humanos, ele serve para animais, ele serve para alimentos, estoque de alimentos, para não criar mofo. Ele serve para linhas de produção industrial, onde, por exemplo, eu tenho uma peça que sai quente numa correia transportadora e daqui até o próximo estágio de fabricação precisa ter 200 ventiladores desse. São 200, doutora Cláudia, 300, 400. Tem indústrias com linhas e linhas de ventiladores que não são para ventilar pessoas. Tu imagina cada um desses ventiladores economizando 60%, 70%, 80% de energia. E isso pode ser desenvolvido para veículos também? Com certeza. Tudo onde entra motor, onde entra motor, o Cap Motor é uma questão só de desenvolver para aquela potência. Então, não seria um absoluto delírio, né? Não é um delírio. E talvez também não seja megalomania se imaginar que o Brasil poderia se tornar a nação mais rica do planeta e dentro de alguns anos, aplicando essa tecnologia. Riqueza natural e de cérebros aqui não está faltando, né, doutora? Com essa energia toda, com essa tecnologia de motores ressonantes, o Brasil poderia, sim, de repente deixar de ser o país do futuro. E ser o país do presente. Eu acredito nisso, César. Professor César e professor Eduardo, eu acredito nisso. Sem dúvida, doutora. Eu acho que nós estamos aqui numa área assim fantástica, reveladora. Não é à toa que Aristóteles chamava Deus de o primeiro motor. Ele não chamou de o primeiro celular, o primeiro computador. Chamou de primeiro motor, porque motor é o que traz a ação, traz energia, traz o movimento. A ação de uma nação depende de motor. Praticamente a gente poderia comparar fazer uma analogia, uma metáfora, que o motor é a virtude do ser humano, é a força. Virtus. Né? Tanto é verdade que antes de Newton, quando uma roda estava girando, eles chamavam esse movimento de virtus, virtude. É a virtude da roda, é a ação da roda. Então, os homens e mulheres virtuosos do Brasil precisam abrir os olhos, né? E começarem a trabalhar para esse grande desenvolvimento que a nossa nação pode ter e levar para o mundo todo. Porque, por que não levar isso para o mundo todo para beneficiar o planeta? Exatamente, doutora. E o senhor, que tem é coordenador do curso de gestão ambiental, vocês ensinam lá, né, como essa matriz de eficiência energética de motores ressonantes poderia atuar no Brasil e no mundo? Sim. Os alunos aprendem isso? Sim, eles têm tanto o impacto da tecnologia de motor ressonante, né? Eles estudam sobre isso, para que sejam vozes. E eles aprendem a formar empresas, né? Que são aquelas ESCOs. Formam isso. Eles têm aulas no... ESCOs são empresas de técnicos em eficiência energética. Isso, exatamente. Né?
também para disseminar isso, né? E também eles têm aulas no laboratório em si para conhecer a tecnologia lá com o professor César, inclusive é um dos nossos professores lá, e outros professores. E agora, né, a gente está estudando seriamente em abrir esse curso também em formato EAD, para que mais pessoas, não somente de Cambuquira e da região, embora a gente já tenha alunos que foram a Cambuquira, né, de várias partes do Brasil para estudar lá, a gente também está estudando para levar essa tecnologia para o Brasil todo. Para o Brasil e para o mundo. Né? Hoje a gente já tem polos na Colômbia, a gente tem polos nos Estados Unidos, em Portugal. Né? Então a gente está tentando fazer a nossa parte. A nossa parte. Né? Mas fica aí, né, um apelo para que todo mundo que esteja vendo, né, que contate também as suas redes, difunda essa tecnologia. E a faculdade que está trazendo isso para o mundo. Exatamente. Escuta, professor César, e os engenheiros que já são formados, não vão fazer gestão ambiental, como é que eles podem, então, aprender essa tecnologia? Isso é possível de se aprender? Sim, é possível. Vocês não escondem. Ela é bastante diferente daquilo que estamos acostumados a ver nas faculdades de engenharia, né? Nós temos os nossos cursos de pós-graduação, são cursos livres, que são cursos de 1 ano e meio. Livres e de pós-graduação, né? Isso. E lato pós-graduação. sensu. São cursos de 1 ano e meio. A pessoa, nesse 1 ano e meio, tem 3 eventos presenciais lá em Cambuquira, na nossa faculdade. Faculdade Nossa Senhora de Todos os Povos de Cambuquira, uma cidade maravilhosa. Então lá todos os alunos se juntam e nós temos as aulas práticas, onde a gente coloca em prática aquilo que estudou durante o semestre. Então a gente quase que pode dizer que Cambuquira, que é a cidade mais menorzinha, né? Que nem estava no mapa, agora ela está com um centro de pesquisa e desenvolvimento da tecnologia mais adiantada, né? Isso, doutora. Inclusive, vocês lá têm a oficina que manufaturam os ventiladores que podem adquirir através do nosso site, né? E isso é bacana, porque os alunos, quando vão lá, eles têm uma espécie de um estágio na fábrica. Eles acompanham a linha de produção, eles aprendem a montar um ventilador eles mesmos, aprendem todo o passo a passo, eles acabam entendendo como que aquela teoria toda é colocada na prática. Lá eles têm a oportunidade de ver também uma série de experimentos de magnetismo que nós fazemos lá, que é muito melhor fazer ao vivo, né, do que na internet, mas então eles veem ao vivo que aquilo é de fato como a gente explica. E nós temos professores, inclusive de diretores de faculdades de mecatrônica, lá de Portugal, está fazendo o nosso curso e quer levar o nosso curso para lá. Todos estudando a magnetônica. Isso mesmo. É isso aí. Vamos então para um mundo magnético. Um mundo magnético. Um mundo magnético que é saudável, que é autossustentável e que é profundamente amigo da natureza, dos seres humanos, da humanidade e do planeta. Então, hoje acho que a gente trouxe uma boa notícia. Passem esse vídeo para todas as pessoas que vocês conhecem. Porque o que nós estamos falando aqui é tudo registrado, documentado e comprovado. Passem esse vídeo, repassem o mais rápido possível. Ainda temos tempo de virar a nossa chave de vida no planeta. Até a próxima. Até.